Vamos Bora lá. dar início aí à palestra de hoje, do professor Marcos Antônio Mendonça Marrocos, eita pau, da Universidade Federal do ABC. Tem que falar aqui um pouco do menino. O Marrocos é especialista em análise, perito criminal, em análise. Já comeu com farinha e açaí, o livro do Gilbert Truniger. Seu livrinho de cabeceira é o Evans, né? Resolveu, não contente com a análise, resolveu sobre mais influências, mudar para geometria. E hoje aí ele está trabalhando na Universidade Federal do ABC, é um coordenador do programa de pós-graduação. Menino é cheio de onda. Então, hoje ele vai falar aqui sobre gradientes rissólitos, sobre submersões riemannianas. É isso, desenrola aí, Marrocos, valeu. Obrigado, então, a todos pela presença, o Alex e o Nazareno pelo convite. É um comentário inicial, é que vai ser interessante rever essa apresentação do Nazareno no YouTube. Dizer que realmente eu comecei a carreira estudando EDP e continuei, só que em novos ambientes, né? Sob má influência, realmente. Então, pessoal, hoje eu pretendo falar de gradiente rissólido em submersões riemannianas, mas só para contextualizar um pouco. Bom, para quem nunca ouviu falar de rissólido, eles são, na verdade, soluções conhecidas como autossimilares do fluxo de Hit e respeitam essa equação em vermelho que vocês conseguem ver aqui, onde os parâmetros a serem determinados é justamente o potencial psi, a métrica e o coeficiente lambda, tá certo? Bom, a geometria dessa entidade geométrica é muito relevante. Eu acho que é de conhecimento comum que ela é ferramenta fundamental na prova da conjectura de Poincaré. Tem uma riqueza geométrica intrínseca, natural, mas hoje aqui, como não poderia deixar de ser, nós vamos olhar para essa equação como uma equação diferencial, e o que eu gostaria de me propor fazer hoje é justamente tentar buscar soluções para essa equação sob novas perspectivas, diante dos trabalhos que já existem, evidentemente. Então, qual que é uma estratégia que você pode adotar? Você vai resolver um LP qualquer, inclusive essas que são bem intrincadas, né? Você pode lançar mão de métodos já estabelecidos, como o princípio de máximo, métodos variacionais, ou ainda se restringir a subclasses, né, de variedades com propriedades relevantes, para tentar encontrar quase que explicitamente uma solução para essa equação. Então, eu já queria, digamos, delimitar o assunto de hoje, dizendo que a minha ideia é apresentar possíveis formas de resolver essa equação. Então, com isso, eu estou me esquivando de lidar com estudo geométrico mais aprofundado do gradiente rissólido em si, tá certo? Só por uma questão de notação. O sinal do parâmetro lambda determina tipos distintos de solitons, como vocês estão vendo aí. O negativo, se ele vai ser conhecido como expanding, se for zero, steady, e se for positivo, shrinking. Certo? E a função psi é chamada de potencial. Quando esse potencial é uma função constante, você recai
numa estrutura também muito relevante em geometria, que é as variedades Einstein. Ok, para não fugir do usual, eu vou começar citando os exemplos que são absolutamente conhecidos, né, do assunto, mesmo sabendo que a plateia é mais do que especialista nisso. Eu gostaria de citar para justamente dar o tom da palestra de hoje, né? Então, um caso realmente trivial e explícito são os solitons gaussianos, né? Que são dados explicitamente, como você pode ver. Aí você simplesmente verifica diretamente que essas são soluções para a equação do Higgs-Soliton. A outra, já não tão trivial assim, R2, é o exemplo construído pelo Hamilton, que é o cigarro-Soliton, né? Então, logo de imediato, eu gostaria de ressaltar uma característica comum a esses dois exemplos e aos próximos que vêm a seguir, que é a riqueza de simetria que essas variedades riemannianas possuem. E, inclusive, a função potencial aí descrita, né? Então, é notória a riqueza do grupo de isometria desses sólitons que aí estão. Então, os próximos exemplos são no mesmo espírito, né? Um outro exemplo famoso é o sóliton de Bryant, que também tem uma riqueza de simetria, que é justamente, digamos assim, o instrumento, o ingrediente básico para a procura de exemplos explícitos, né? Todos esses exemplos tomam vantagem dessa simetria em abundância. E o sóliton de Bryant, ele em particular revela uma estrutura geométrica também muito comum na busca de exemplos e contra-exemplos para problemas em geometria. Mais a seguir a gente vai entrar em detalhes, que eu me refiro, na verdade, à estrutura warped. E aí tem um outro exemplo, esse exemplo que eu estou ressaltando levemente aí, que generaliza a construção do Bryant, é um exemplo também construído mediante ao uso abundante das simetrias do ambiente em si. Por último, um outro exemplo também absolutamente não trivial, que são os sólidos de Higgs em estruturas Keller, que também, nesse caso específico, tem uma abundância enorme de simetrias, né? A ideia de usar simetria é a mais ingênua possível, que é aquela que você pode tentar decompor o problema original em equações acopladas que sejam, de repente, mais simples de serem resolvidas. Isso é um argumento usual. Perdão? Ok. Então, continuando, né? Agora sim, a palestra vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, eu pretendo exibir uma forma, pelo menos uma possível forma de construir gradiente sólido em fibrados flats, que é um nome pomposo para uma construção simples. E na segunda parte, eu pretendo generalizar essas construções e mostrar um ponto de vista diferente, por isso essa brincadeira aí de uma construção de ponta cabeça, né? Que nós vamos fazer no final, mas é apenas uma brincadeira para dizer que se você olha com uma perspectiva ligeiramente diferente, você pode construir objetos novos. Tá certo? Então, aqui a minha ideia é partir das construções dos objetos mais simples. Então, eu vou começar falando de o que é uma submersão riemanniana. Então, isso é de comum conhecimento de todos, né? Bom, é uma variedade que você pode fibrar de acordo com essa aplicação π, que é uma projeção,
E, em particular, você tem um subespaço do espaço tangente da variedade M, onde a métrica restrita a esse subespaço é isométrica à variedade B. Então, esse vai ser a subclasse que nós vamos estar interessados hoje, né? E é claro que você precisa estudar um pouquinho mais de geometria desse tipo de variedade, e surge naturalmente os papers do O'Neill, esses dois operadores T e A, que servem para que classifiquemos os tipos distintos de subdimensão riemanniana. Ok? Por exemplo, a gente diz que a distribuição horizontal, que é justamente esse subespaço da variedade M, onde a métrica é isométrica à métrica de B, é integrável quando esse operador ARA, que está definido acima, é identicamente nulo. E você vai dizer que as fibras dessa submersão é composta por subvariedades totalmente geodésicas em M, quando esse operador T é identicamente nulo. Então, uma primeira observação é que essas informações que vêm junto com a submersão, quando você vai tentar executar, vai procurar a solução da equação de Hit nessa estrutura, esses operadores A e T, esses tensores A e T, surgem naturalmente, tá certo? Então, o caso geral seria você fazer um estudo inicial, você começa com a estrutura mais geral possível e vai simplificando. Não é o nosso caso aqui hoje, o que eu vou fazer é justo o contrário. Eu vou utilizar os exemplos que existem na literatura que cai dentro dessa classe e vamos tentar olhar para esses exemplos e seguir adiante, né? Tentar obter novos. Então, essa é a estratégia. Para isso, então, eu vou começar com um tipo de estrutura que vai ser um protótipo para a gente aqui, que é justamente os produtos warped, né? Então, esse produto tem vamos dizer assim, intuitivamente, falando de maneira mais solta, o que você está fazendo é acinturando um produto riemanniano. Então, se você quiser ser um pouco mais preciso, você está fazendo um twist da métrica justamente no volume da fibra, né? Você só perturba a fibra homoteticamente, em cada uma delas, né? Isso causa esse efeito acinturado aí. Então, quando você está procurando uma solução para o hit sólido, olhando para uma estrutura dessa, você ganha o fato de você simplificar o objeto que você quer encontrar, porque aí o parâmetro passa a ser essa função R, que é quem dá esse twist na métrica, tá certo? Então, essa classe de variedade serve para construir uma quantidade enorme de exemplos nos papers que estão citados nos slides anteriores. Tem ali vários exemplos que são construídos a partir dessa classe de variedades. É extremamente estudada. O próprio Nazareno e o Walter que estão presentes são pessoas que eu conheço de perto e que está dedicada a essa classe já há algum tempo. Bom, do ponto de vista de submersão riemanniana, o warped tem que característica, né? Ele tem a distribuição horizontal integrável e as fibras totalmente umbílicas. Tá certo? Então, qual seria o próximo passo? Bom, você pode complicar a classe de variedades que você quer procurar o sólido de Hit de várias formas diferentes. Só que o que eu queria chamar a atenção aqui, estressar um pouquinho nessa palestra, é a possibilidade de fazer um twist também na topologia do produto cartesiano. Né? Do ponto de vista topológico, o produto warped é simplesmente um produto cartesiano da base com a fibra. Mas a nossa ideia aqui é chamar a atenção para o que acontece quando você também faz um twist na topologia. Nesse caso, a primeira ideia a fazer é tentar fazer o twist e não desmanchar muito as propriedades geométricas que você tinha antes. Nesse caso, tem uma construção muito interessante do Bishop O'Neill, que eles fazem justamente esse tipo de construção, de twist,
E é um twist interessante, por quê? Porque ele mantém a integrabilidade da distribuição horizontal. Então, você tem uma candidata à base, tem uma candidata à fibra, e você faz um produto aí que, de certa forma, é um twist, falando de maneira mais solta, é um twist topológico do produto, né? Isso se dá utilizando o recobrimento universal da base e o grupo de isometrias da fibra. Você usa justamente um homeomorfismo que você pega a sua escolha para construir a variedade twistada, digamos assim, né? Perdão com a imprecisão dos termos. E o que se faz é justamente criar uma ação na variedade produto, olhando para o recobrimento de B, que é justamente o recobrimento universal de B, que é justamente onde o grupo fundamental age naturalmente. Você cria uma variedade quociente, que vai ser essa variedade N que está aqui embaixo, que vai ser o nosso espaço total. Então, o que ocorre, né? Quando você faz esse tipo de construção? Quais são as características que você obtém? Continuando. Bom, essas vizinhanças que são dadas, essas vizinhanças de recobrimento, para esse caso específico, tem a propriedade, para nós, muito importante, que faz com que ela seja um produto de U com F aí, né? Vai ser localmente isométrico ao produto cartesiano original. Tá certo? Então, isso é relevante, porque o que a gente está dizendo aqui é, olha, a topologia global mudou, a geometria global mudou também, mas localmente você mantém a estrutura de produto riemanniano que você tinha antes, né? Esse tipo de métrica na sua, que é uma métrica tipo quociente, porque afinal de contas ela provém de uma ação de um grupo na variedade produto, né? Pode ser perturbada, de uma maneira muito próxima ao que se faz nos produtos warped, que é exatamente o que se dá aqui com essa métrica G barra que está aqui embaixo. Certo? Ela funciona exatamente como a métrica warped. E o fato da distribuição horizontal ser integrável, nesse caso, garante justamente que localmente essa nova variedade ela vai ser isométrica ao produto warped. Tá certo? E, como você pode observar, quer dizer, não é difícil você ver que ela também tem as fibras totalmente umbílicas. Muito bem, nesse caso, isso implica basicamente que o operador A e o operador T, que caracterizam as submersões, têm expressões muito particulares. Em particular, o A é identicamente nulo, né? E o T também ganha um formato bem particular. Então, tá bom. Feito essa digressão com esses objetos, o próximo passo é lançar mão do objetivo dessa primeira parte. Qual que é o nosso objetivo? Bom, a gente quer construir, de fato, um gradiente Hit-Soliton numa submersão riemanniana. Infelizmente, não vai ser uma submersão riemanniana qualquer. Eu vou me restringir àquelas que têm fibra totalmente umbílica e tem um operador A identicamente nulo, ou seja, a distribuição horizontal é integrável. Tudo bem? Então, a ideia é justamente aglutinar os exemplos já existentes numa classe maior de submersões e, com isso, conseguir fazer algumas generalizações. Maravilha. Então, que fique na mente de todo mundo que a ideia é fazer aqui twists na topologia. Tá certo? Então, o passo inicial é entender como é que a coisa funciona no caso warped, né? E aí você simplesmente utiliza-se da estrutura métrica do warped para reescrever as equações, ou melhor, a equação do Hit-Soliton. E aí, nesse caso específico, quando você considera a função levantamento, ou desculpa, a função potencial levantada,
a equação do Ritz-Solton se decompõe nessas três equações que vocês estão vendo, 2, 3 e 4. Tá certo? Então, agora, você tem um novo problema. Em particular, a equação 2 é uma equação inteiramente definida na variedade B, que seria a base. Tá certo? Então, trocando em miúdos, o que a gente está interessado, então, bom, vamos resolver essas equações aí acopladas por essas constantes, C e μ. E aí a gente cria os exemplos a partir da solução desse problema. Ocorre que isso não é nada trivial. E ainda assim dá algum trabalho. Por outro lado, a gente tem o resultado já conhecido do Feitosa, Freitas e Gomes. Quem não conhece, Gomes é o Nazareno, e o Feitosa e o Freitas são amigos lá da UFAM. Eles conseguiram, de fato, deixar essa questão bem colocada e dizer, olha, um produto ORPED vai ser vai ter estrutura de gradiente Ritz-Solton se as equações 2 e 3 forem, somente se as equações 2 e 3 forem resolvidas, em particular a variedade fibra, a fibra tem que ser uma variedade Einstein. E uma vez resolvendo as equações, então você consegue remontar a variedade, né? Com estrutura de Ritz-Solton. Ok. Então, qual que é o nosso primeiro passo aqui para a gente entender onde eu quero chegar? Bom, o que eu vou fazer é uma pergunta simples. O que acontece se eu pego uma variedade dessa, dada pela proporção aí do Feitosa, Freitas e Gomes? O que acontece se eu fizer o twist da topologia utilizando o método que eu acabei de ressaltar, que é do Bishop-O'Neill? Então, esse é o primeiro teorema que a gente propõe apresentar aqui, que é justamente isso. Então, eu tenho um análogo do teorema da proposição 1 se eu tenho uma construção como aquela que nós acabamos de ver. Né? Se eu fizer uma construção topológica daquela que está acima, e eu tenho as variedades B e F satisfazendo as equações 2, 3 e 4, com isso eu reconstruo um gradiente Ritz-Solton também. Qual que é a vantagem aí? A vantagem é que você pode, utilizando a riqueza da topologia de B, né, se ela tiver um grupo fundamental rico, eu consigo justamente construir vários exemplos de Ritz-Solton. Então, isso não é um tema muito sofisticado para você entender. Por quê? Porque essa construção particular do Bishop-O'Neill garante que a variedade construída é localmente isométrica ao produto ORPED usual. Né? Então, esse é o ponto central para dizer que esse teorema daria certo. Né? O outro ponto relevante aqui também é de uma observação de um resultado do Walter e da Teneblar, do Borges e Teneblar, para ser formal, que eles mostram que, na verdade, você não precisa supor que a função potencial é levantada, e isso a gente também recupera aqui quando você faz o twist da topologia, tá certo? Então, você não precisa supor de partida que a nossa função potencial ela é levantada. Basta você supor que, de fato, você está numa variedade M como essa construída e com a métrica do tipo Warped, como eu mostrei anteriormente, isso já obriga ao potencial ser uma função levantada. Maravilha. Nós vamos ver isso um pouco mais de detalhes a seguir. Então, aqui, a prova, bom, é como seguir uma receita, né? Você junta todos os ingredientes necessários que você tem aqui. Bom, ok, você tem a variedade B, você tem a variedade F que satisfaz as relações necessárias e tem a construção do fibrado com as propriedades que nós já vimos, né? Ele tem a distribuição horizontal integrável e uma métrica bem especial, que é essa que está realçada em vermelho. Então, a primeira parte é fazer o quê? Bom, vamos dar uma olhada nos operadores diferenciais, como é que eles ficam nesse
nessa nova variedade. Mas isso não é nenhum problema, porque, afinal de contas, a propriedade de ser localmente isométrica garante que o comportamento é idêntico ao do produto Warped, né? Como você pode ver, fácil, esses lemas são todos calculados diretamente, e com isso você consegue expressar a curvatura, o tensor de Hit, os hessianos, todos em função da cara específica que a métrica tem. Maravilha. Então, tá está todas as continhas possíveis para você chegar e calcular o HIT. Como você pode ver, o que vai acontecer? O próprio HIT, agora, nesse lema 4, ele é relevante, porque ele te mostra o que acontece nessa topologia, quando você olha para o HIT e os seus aplicados nos tangentes adequados, né? Quando você pega os campos x e y, que são os campos horizontais, aí você vê o que nós temos aqui. Tudo depende da base. Quando você pega um cara misto, dá 0. Quando você pega campos verticais, ele depende só do ponto da fibra onde ele está localizado, né? Então, isso, toda a ideia de decompor em variedades separáveis, né? A equação do Soliton de Hit, você consegue observar que vai dar certo por conta dessas três que está aí. O nível de acoplamento é bem fraco, né? Aqui tem os hessianos, que está feito só para funções φ que são levantadas, mas para nós isso não é problema, por conta do lema do Borges de Teneplar adaptado aqui para a nossa situação. Maravilha. Então, tá bom. Então, você junta isso tudo e coloca na equação e vê que, de fato, a única coisa que você precisa para que essa nova variedade admita uma estrutura de gradiente Soliton é exatamente tem exatamente os mesmos ingredientes que tem o produto Warped usual. Tá certo? Então, essa topologia, ela acrescenta novos objetos, ok? Porque você vai fazer o twist topológico. Mas, do ponto de vista da estrutura, a gente resolve da mesma forma. Tudo bem? Então, esse é o primeiro resultado, que você põe a mão na massa, né? Para fazer, e aí ele sai, né? Então, tá bom. Então, vamos ver o que a gente fez até agora. Nós fizemos, a partir do produto Warped, uma construção, um twistzinho topológico, e com isso a gente verificou que é possível construir novos Hit Solitons, né? Simplesmente fazendo esse twist na topologia desse jeito bem específico. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção? Que a gente conseguiu resolver a equação de Hit Soliton numa submersão riemanniana, onde a distribuição horizontal é integrável e as fibras são totalmente umbilicas. Tá certo? Então, a partir daqui, né, feito esse exemplo inicial, a partir daqui o que nós vamos fazer é tentar generalizar mais e mais para conseguir ingredientes novos e construir novos exemplos. Então, a primeira tentativa qual que é? É você justamente olhar para o que tem de geral, esse seu novo exemplo, e verificar se de fato você consegue resolver a equação dentro dessa nova estrutura. E para nós aqui são submersões riemannianas com distribuição horizontal integrável e fibras totalmente umbilicas. Seria muito bom se esse teorema fosse exatamente assim, tá certo? Mas, na verdade, eu preciso que ele seja um pouquinho mais que totalmente umbilico as fibras. Eu preciso que seja um pouquinho mais. Eu preciso que ela seja dada por uma métrica com cara de métrica Warped, tá certo? Um teorema que a gente está tentando conseguir é justamente provar que, olha, na verdade, se você tem uma submersão riemanniana com distribuição horizontal integrável e fibra totalmente umbilica, sem mais hipóteses, então a estrutura de Hit Soliton se obriga a ser desse tipo, construído à mão com o método do Bishop-O'Neill. Uma espécie de rigidez dentro da classe dessas com A0 e fibra totalmente umbilica. Esse a gente ainda não conseguiu, mas se você considerar dentro dessa classe de flat bundles aí, a métrica tipo Warped, que é essa dada pela expressão 5, então, de fato, a gente consegue
os mesmos ingredientes para construir o fibrado. Perdão, o gradiente rito-sólido. Tá certo? Os mesmos ingredientes que Feitosa, Freitas e Gomes utilizaram é o que a gente vai precisar para construir nesse objeto que é ligeiramente mais sofisticado do ponto de vista topológico e métrico. Tá certo? Vamos ver aqui. Então, esse é justamente esse o enunciado que eu acabei de dizer, né? Eu estou nomeando, para ficar simples, MF-Psi, justamente quando um fibrado flat tem a estrutura de Ritz-Soliton, mas no caso específico aí, eu estou olhando para aqueles que admitem, ou melhor, que estão equipados com a métrica do tipo Orpid. Tá certo? E é o que de fato a gente consegue recuperar. Ou seja, se você tem que esse cara é gradiente Ritz-Soliton, isso obriga a ser dado por uma construção como foi feito anteriormente, ou seja, com os ingredientes na variedade B e F, né? As equações 2, 3 e 4. E se você tem só as equações 2, 3 e 4, você recupera o fibrado. Vamos ver se a gente faz um esboço dessa demonstração. O primeiro fato relevante, que é a observação feita, né, o resultado de Borges-Teneblar, que, olha, você não precisa considerar de partida a psi como sendo uma função levantada. Você consegue provar que nessa nova variedade, MF-Psi, aí, do jeito que nós consideramos, um fibrado flat qualquer, que admite um potencial psi. Então, é possível mostrar, usando as ideias contidas do Walter, do Borges-Teneblar, a gente consegue fazer a mesma construção. Né? Em resumo, para a gente ficar atento só ao que está escrito, o relevante é você observar explicitamente, isso dá trabalho, não é exatamente trivial, o que acontece quando você deriva o potencial na direção da fibra. Certo? Essa é a ideia inicial. Aí você consegue mostrar que obrigatoriamente o potencial ele é levantado. Essa é a ideia. Ok. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, nós temos um fibrado flat qualquer, ou seja, é um fibrado vetorial com distribuição horizontal integrável, com a métrica tipo Orper, e o potencial que é um potencial de Ritz-Soliton. Então, eu mostro que esse potencial é obrigatoriamente levantado. Essa é a primeira generalização dos resultados que tem até o momento, né? Então tá bom, vamos agora terminar de fazer a demonstração. O que você faz? A primeira observação é a seguinte: se você já tem de partida que o B e o F satisfazem as equações 2 e 3, então é fácil você mostrar que de fato você tem um Ritz-Soliton ali, né? Que é o teorema de Feitosa, Freitas e Gomes. Ok. E aí o que você faz então? Você pega esse produto e olha justamente para as propriedades de Cephalec bundle, né? Das cartas locais. Quando você faz a conta, você consegue de fato verificar que ele satisfaz a equação na sua variedade. Ok? Então, essa seria a ideia geral. E claramente, né, é o que a gente está fazendo aqui. Você faz simplesmente calcula explicitamente usando todos os ingredientes e os lemas anteriores que são locais, né? Os lemas que eu coloquei na parte Walpid, eles valem para quaisquer duas variedades que são localmente isométricas, eles se dão exatamente da mesma forma. O ponto global aí, para você conseguir resolver a equação globalmente, é justamente o lema de Teneblar-Borges, né? Ele é o que realmente mostra para a gente que você consegue globalizar a solução só tendo informações locais.
Tá certo? Essa é a ideia desse teorema. Então, a partir de agora, o que nós temos? Nós temos um análogo do teorema do Feitosa Freitas Gomes para uma estrutura um pouco mais geral. E aqui eu já quero contar que a ideia da gente não, olha, vamos inclusive retirar a hipótese dessa métrica ser com cada de métrica warped e vamos tentar mostrar que tem uma certa rigidez aí, né? Ou seja, se é fibrado flat com fibra totalmente umbilical e admitindo estrutura de hit sólido, então tem que ser desse nosso tipo aí. Esse é um teorema futuro. Muito bem. Ou não, né? Ou não. Muito bem. E agora, o que você faz com esse teorema? A gente não conseguiu mostrar nada de exatamente novo, nenhum exemplo propriamente dito novo. Por quê? Porque a gente tem que resolver as equações 2, 3 e 4. Né? Então, esse teorema 7 já começa a ser uma busca para isso. Né? O que tem de relevante aí? De novo, a gente considera 3 variedadezinhas B0, B1 e B2, que são uma torre de recobrimentos normais. Tá certo? Para que a gente precisa disso? Porque a gente vai ficar passando quocientes nos recobrimentos, na torre de recobrimento. Né? Essa é a ideia. Nós vamos utilizar os subgrupos do grupo fundamental para produzir os exemplos. Né? Mas qual que é a questão relevante aqui? Se você faz exatamente o que a gente fez antes, não é difícil você ver que você consegue, dado a torre normal, você consegue, subindo e descendo, construir novos objetos com hipóteses mínimas. Aqui está. A primeira hipótese é a seguinte. Essa hipótese resume completamente a construção feita pelo Bishop O'Neill. Certo? Se você pegar aquela construção, o que você faz aqui é exatamente a mesma coisa. Agora, esse segundo tópico aqui é uma construção ligeiramente diferente, porque a gente supõe que a variedade original já admite uma estrutura warped de hit sólido, mas com a hipótese extra dos potencial e a função f, que é a que faz o acinturamento da variedade, serem variantes pela ação do grupo livre que age em B1, né? E aí pronto. Então, se assim você considera, você consegue passar o quociente, e aí o quociente vai ser também um gradiente sólido. Então, o que a gente está fazendo aqui? A ideia é mudar de lugar a busca por novos exemplos. Né? Uma vez que o problema em warped puro for completamente resolvido, né, em todas as situações, o que a gente tem aqui é uma maneira de construindo novos exemplos. Eu entendo que esse teorema tem essa fraqueza, porque ele está ali completamente, como é que a gente diz? Dependente da resolução no warped original. Né? Mas vale a pena estressar também um pouquinho que de quantas maneiras diferentes você pode fazer esse twist topológico. Né? A construção do O'Neill é feita manualmente mesmo, pegando carta a carta e aquele homomorfismo entre o grupo fundamental da base e o grupo de isometria da fibra. Você constrói manualmente aquela variedade. Né? Mas você pode estar interessado em olhar aqui para os fibrados flats gerais. Né? Então, essa construção ela pode ser, mais uma vez, generalizada. Por quê? Porque os fibrados flats, eles são classificados. Né? E aí você vai ver que a construção do Bishop O'Neill é quase todo mundo mesmo. Que é assim, você tem um teorema de classificação, que é o seguinte, você vai considerar todos os fibrados principais que tem como base a sua variedade B e tem como grupo estrutural o grupo de isometria de F. Tá certo? Então você vai pega um fibrado desse e uma distribuição horizontal escolhida por você. Esse conjunto está em bijeção
com o conjunto de homomorfismos que tem entre o π1 da variedade base e o grupo de isometrias da fibra. Tá certo? Você poderia, de novo, falar, olha, você está se especializando muito aí e é capaz de você não ter exemplo para conseguir lidar com isso. Claro, isso não é exatamente verdade. Por quê? Porque a fibra obrigatoriamente tem que ser Einstein, nesse caso, e as variedades de Einstein são repletas de isometria. Tem grupo de isometria muito grande. Perdão. Tá certo? Então, você pega esse fibrado à sua escolha e esse seu homomorfismo, e aí tem uma construção comum, ou melhor, bem conhecida, de Wilms, onde você, dado o fibrado principal com a conexão que você quiser, na verdade, né? A nossa aqui que precisa ser integrável por conta do nosso teorema. Mas, na verdade, a construção de Wilms funciona o seguinte: você pega um fibrado de fibras com grupo de estrutura compacto, você consegue construir uma submensão riemanniana tendo como grupo de estrutura o grupo de isometrias da fibra. É uma construção também, digamos assim, feita à mão. Então, se você pega esse contexto bem geral e coloca na construção de uma submensão riemanniana com fibra totalmente geodésica e o A0, porque a distribuição escolhida era integrável, o que você tem? Agora, essa submersão com fibra totalmente geodésica admite um twist tipo Orped. Esse é o ponto principal dessa construção, agora completamente geral. E aí, como ela admite esse twist tipo Orped, acabou. Você consegue recuperar todo o nosso raciocínio anterior. Essa seria a ideia para a generalização dos teoremas iniciais, perdão. Só que perceba que também tem uma outra fraqueza grave aqui, essa de fato grave, né? Qual que é a fraqueza? A fraqueza é que, se você olhar bem, você precisa, para esse conjunto de homomorfismos ser, digamos assim, interessante, o grupo fundamental da base tem que ser não trivial. Aí você cai num problema um pouco mais grave com relação ao que temos na literatura hoje em dia. Por quê? Porque os casos Warped, que são, de fato, resolvidos explicitamente, têm como base o RN. Aí essa nossa construção, ela fica debilitada, digamos assim. E agora de uma maneira um pouco mais séria. E é nessa hora que eu vou mudar um pouco o ponto de vista, que é aquela brincadeira da construção de ponta cabeça, que a ideia aqui é tentar executar a construção, só que trocando o que é base e o que é fibra. Na hora que você pensa num gradiente sólido, isso causa um desconforto inicial, porque a gente sabe que não, a fibra tem que ser Einstein. Mas no caso aqui, a gente vai trocar o nosso ponto de vista de base e fibra e vai construir o Ritz-Soliton baseado numa passagem ao quociente pela ação de um grupo. Tá certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, virar tudo de ponta cabeça, porque a gente vai considerar homomorfismos entre como é que fala? O grupo de isometrias da B e o grupo fundamental da F. A gente realmente vai trocar. E aí, qual que é a vantagem quando você faz isso, né? De novo, você precisa ter que a base é uma variedade Einstein. Só que a gente tem a vantagem dos exemplos de variedade Einstein que a gente conhece, muitos deles têm topologia rica. Então, aí você passa a ganhar, de fato, novos candidatos explicitamente. Né? Para isso, eu escolhi um exemplinho aqui, só para a gente finalizar a nossa discussão com um exemplo, digamos, concreto e explícito. Tem uma construção, que é aquela que eu citei lá em cima, do Eve, que ele, na verdade, eu gosto muito desse exemplo, muito mais pela simplicidade
pela simplicidade do ponto de vista de equações diferenciais, é claro, porque ele é rico em geometria, tá certo? O que ele faz para buscar o hit sólido aqui? Ele vai considerar o de sempre, que é o Rn, vezes uma Einstein, tá certo? Só que nesse Rn, ele vai escolher métricas diferentes da canônica. E diferente de um jeito bem especial. Ele vai pegar as que são radialmente simétricas, as que são invariantes pelo grupo ortogonal. E vai procurar um tipo de métrica, agora sendo, como você pode ver, double warped, né? Você vai construir esse tipo de solução, ou melhor, você vai procurar essa solução olhando para esses dois parâmetros. Então, quando você faz isso de fato, o que acontece? Eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui para não chatear ninguém, mas a ideia é simplesmente utilizar, por exemplo, a teoria de Lie inteira para recuperar as curvas integrais que recaem no sistema de EDOs, que é a equação de hit sólido se transforma. E aí você usa simetrias de Lie para resolver. Muito bacana. O teorema dele dá respostas bem curiosas. Ele encontra famílias de soluções usando teoria de Lie. E o mais legal é que ele consegue mostrar que todas as métricas geradas por essa família é completa e são duas a duas distintas do ponto de vista da submersão, né? Você olha para esse produto cartesiano como se fosse uma submersão no Rn. Pois bem, por que esse exemplo é relevante para a gente aqui? Porque agora a gente faz a ideia justamente para finalizar, é você prova que se você tem a B e a F como você tinha antes, né, satisfazendo as equações 2, 3 e 4, que é a EDP, você vai passar o quociente, e agora esse quociente que eu estou passando aqui, ó, eu deixei ele claro, que é o grupo agindo livremente em F e agindo por transformações ortogonais em RK mais 1. Né? Todas as nossas construções anteriores, eu estava fazendo o contrário. Né? O grupo estava agindo livremente na variedade base e agindo por isometrias na fibra. Aqui você inverte, ganha a riqueza desses novos objetos e consegue novos hits sólidos. Né? E como é que você faz para provar? Pô, é igualzinho a gente fez antes. Você simplesmente executa você explicita as contas do operador, dado que você sabe que B e F satisfazem as equações 2, 3 e 4. Então, pessoal, esses são os teoremas que eu queria falar para vocês hoje, mesmo sendo uma palestra de DP, eu tentei não entrar na contalhada um pouco mais robusta, mas deixar bem claro qual era a minha ideia e o que eu queria fazer aqui. O argumento é essencialmente topológico, né? A ideia que essa é uma ideia que surgiu quando o NASA estava trabalhando com um aluno dele, o Adrian, nós três trabalhamos juntos nisso, e agora está aparecendo novos horizontes, mas a nossa ideia é sempre essa, de procurar novos exemplos, não fazendo um twist da métrica, como é a filosofia do Warped, por exemplo, mas é fazendo um twist topológico dos pedaços que a gente já conhece. Né? E essa inversão de perspectiva aqui gera vários exemplos, pode gerar, né, vários exemplos bem curiosos. Então, pessoal, desculpa o incômodo, era isso que eu queria falar hoje. Obrigado. Beleza, valeu aí, Marrocos. Se alguém tiver alguma pergunta aí, já pode falar aí, abrir a câmera, ou então só falar se quiser. Vamos começar aí pelo Walter. Walter, na verdade você tem que falar mesmo, sabe por quê? Porque aquele seu lema lá abriu os horizontes aqui pra gente. De verdade. Agora a gente vai longe. Subimos aqui na cacunda do Walter. Pô, bacana. Eu fiquei
bem feliz com o fato de o lema continuar sendo verdadeiro para outras topologias. E só compartilhar com vocês, sempre foi incômodo para mim a ideia de que a topologia era relativamente trivial, né? O fato dela ser um produto. E eu busquei na literatura maneiras de destrivializar, né? Se é que essa palavra existe, a topologia para poder trabalhar e buscar outros exemplos, ou até mesmo investigar a validade do lema. E não tive tempo de fazer isso, não achei o caminho ideal e fico feliz de ver que vocês encontraram uma forma bacana de investigar investigar o problema, mas enriquecendo a topologia, né? Isso, essa é a ideia. Exato. Pois bom, parabéns pela palestra. Eu devo perceber que é um caminho que vocês estão explorando e que tem muita coisa ainda para investigar, mas eu acho muito interessante a ideia. Você já respondeu, na verdade, uma dúvida que ficou, mas mesmo assim, só para ficar mais claro ainda, quando você diz... você tem na equação 5, eu acho. Será que você pode voltar lá, por favor? Deixa eu ver. A equação que você coloca a métrica, só que você usa as projeções. Aqui? Essa? Né? Isso, exato. Isso. Essa decomposição, digamos assim, né, da métrica, ela é o jeito mais geral que você tem com fibra totalmente umbilical e distribuição horizontal integrável Poxa, Walter, então, é assim, vamos restringir aqui. Se você deixar livre, aí não, a resposta é não. Mas o que a gente queria provar é o seguinte, dado que você tem um fibrado flat com fibra totalmente umbilical, só isso. E você sabe que ele tem uma métrica que admite estrutura de hit sólido, gradiente de hit sólido. Então, essa métrica tem que ser desse jeito. Era isso que a gente queria provar, que ainda não saiu. Entendi. Aí seria um tipo de rigidez mesmo. Ó, não adianta você procurar hit sólido fora dos que são tipo ORPED aqui nessa classe, porque só tem ele. Entendi. Isso seria o resultado bacana, né? Que ainda não veio. Né? Entendi. Que de um ponto de vista bem ingênuo, que eu estava pensando é que essa distribuição horizontal fosse integral, você conseguiria, não sei, mas intuitivamente, pelo menos, abertos pequenos em que Isso, eu também. Isso, o ponto inicial, assim, vamos começar a pensar no problema. Aí você pega e olha lá embaixo para o trivial. Mas acontece que quando você olha para a topologia trivializada, você faz o seguinte: você pega B vezes F. B vezes F. E olha para essa verdade assim: vamos olhar todas as métricas que são submersões riemannianas com fibra totalmente umbilical. Sim. Olhando para essa topologia, eu consigo provar que, se essa estrutura admite estrutura de gradiente de sólido, então ela tem que ter a métrica tipo ORPED? Não sei. Entendeu? Certo. Mesmo com a topologia trivial, não está claro ainda como é que isso se dá. Ou Certo. seja, a obstrução, se vier, não vem da topologia. Entendi. Entendeu? A gente está esperançoso que esse negócio uma hora sai, mas... Então, o problema deve estar na distribuição gerada pela base, né? Porque Isso. O problema todinho é a distribuição. Né? Porque se ela fosse totalmente geodésica, por exemplo, você tem resultados que garantem. Sim. Entendi. Entendeu? Esse aí é o problema. Interessante. Parabéns. Desejo de sucesso. Vou ficar ligado nos resultados. Alguém aí quer falar mais alguma coisa aí? Pode perguntar qualquer coisa. Pode abrir aí o... Não sei nem como é que mexe aqui, já subiu. Achei. O fone aí, falar. A gente ainda está aprendendo aqui. Eu estou aprendendo aqui. Eu aprendi hoje a usar esse Zoom aqui. Só que tem gente que não consegue nem entrar ainda. Mas depois que entra e fica fuçando aqui, é muito legal esse negócio aqui, né? Os que entram aí. Eu tenho uma pergunta também.
Aí, Hudson. Grande Hudson. Tudo bem, Hudson? Marcos. Obrigado aí pela apresentação aí também, eu gostei muito. Fico bastante curioso, assim, eu acho que eu não entendo exatamente quais são as dificuldades dessas construções, né, desses meio que, de passar do produto Oped pro outro produto Oped em cima, né, essa construção do NIL, mas eu queria fazer uma pergunta sobre essa passagem aí. Legal, vamos lá. Se você tiver, por exemplo, uma submersão riemanniana que Cadê? Perdi. É uma submersão riemanniana que existe uma conexão de Eresman, né? Isso. Todas as fibras sejam isométricas, né? Com uma conexão de Eresman. Então, dá para fazer esse meio que blow up aí para considerar uma outra submersão riemanniana que cada fibra seja simplesmente conexa e talvez usar isso para levantar a métrica. Porque, de certa forma, você está fazendo isso, só no caso do produto, né? Isso. Então, isso aí, não sei se você chegou a tentar ver essa coisa. Porque eu acho eu vou te contar a dificuldade, Hudson. É assim. Qual que é o problema da conexão de ESA? Fala aí o nome. Eresman. Eresman, isso mesmo. Qual que é a dificuldade? Assim, é uma dificuldade inocente. Por quê? Porque quando você tem a distribuição horizontal, é integrável, isso significa de verdade que vale for menos, né? Ou seja, você consegue encontrar localmente um pedacinho, uma subvariedade dentro do espaço total que é diffeomorfo lá ao seu pedacinho na base, né? Mas isso só é verdade quando a distribuição é integrável. Se a distribuição não for integrável, você não consegue isso localmente de jeito nenhum. Pode ser o caos. Isso quer dizer o quê? Que todo o nosso argumento que está aqui nesse paper vai por água abaixo. Porque todo momento a gente depende localmente a variedade se comportar como produto mesmo, né? Senão não dá certo. Simples assim, a gente fica sem a B como suporte. Aí você vai me perguntar, tá certo, então você abandona esse argumento e vai para o outro. Aí como é que fica? Não é exatamente um problema. Mas o que a gente vê? Se você pegar o capítulo 9 lá do livro do Bess, ele faz essa análise só do jeitinho que você está perguntando, só que ele faz para variedades Einstein. E aí o que acontece? A solução ou não, a existência ou não da estrutura Einstein na submersão fica dependente de informações do tipo equação de Young-Mills, olha aí, grupo de Gade, porque aqueles operadores T e A do início da palestra, esses aqui, ó, eles aparecem de forma não trivial quando você está no caso geral, quando A não é integrável. E aí isso bagunça muito a coisa. O Adrian tentou bastante no início, não, vamos abordar isso geral e vamos ver o que a gente consegue. Não é trivial, tem que realmente ser esperto para ir adiante. Entendi. Ainda assim, você podia tentar controlar coisas, tipo, não necessariamente fixar ou supor a existência de uma conexão de Eresman. Bastava que tivesse uma local mesmo, né? Que levasse fibra em fibra. Isso, se for local... localmente. Isso. Mas assim, isso também é legal, a gente podia fazer, mas eu estou esperançoso que a gente dar um passinho extra ainda nessa parte umbilical, entendeu? Só porque tem que escolher mesmo o que fazer agora. Porque isso daí que você está propondo também dá um trabalhozinho de colagem. Para esse caso que você está considerando, a gente não sabe nem se o lema do Walter é verdade. É isso, então, esse é o que eu estava perguntando, né? Porque a dificuldade do lema também de Walter é o seguinte: quando você tem aquele resultado, o que você está dizendo é, olha, o resultado global, ou melhor, o resultado satisfazer a equação do Ritz-Solton local implica global, porque você sabe que o potencial é levantável. Agora, se você usa a sua hipótese, a gente vai ter uma equação de um potencial de Hit em cada vizinhança. Como é que globaliza isso? Eu não sei. Entendeu a dificuldade? Só levar o potencial. Não sei como é que faz. Essa é a dificuldade.
Não, tá certo. Mas obrigado, achei muito interessante esse tema. Tem muita coisa para muitas direções, né, para você pensar. Acho bem legal. Muito Esse obrigado aí aqui pelas explicações. é resolver EDP sem falar EDP, né? Uhum. Só mais um comentário, um devaneio aqui. Você fala assim, você vai ter para cada com a distribuição que o colega levantou aí da Eresman, né? Cada aberto você teria um potencial, né? Eu acredito, né, bom, pelo menos quando você está tentando checar que a equivalência entre formas exatas e fechadas, o grande problema é que na interseção ali as constantes elas não batem, né? Mas elas não batem a nível em ordem zero, mas quando você passa para ordem 1, né, envolve a primeira derivada, aí o objeto fica globalmente definido, tipo a função ângulo, né? Você tem... Entendi o que você está falando. Nossa, é verdade. Pois é, e aí eu acho que o que vocês teriam, talvez, né, não sei, vocês poderiam enfrentar um argumento desse tipo, vocês perderiam o potencial F globalmente, mas vocês teriam o campo... Entendi. É verdade. Talvez... É verdade. Bem pensado mesmo É verdade. faz até intuir que deveria ter uma certa comologia se Isso. você tivesse um negócio que seria a obstrução de você conseguir esse potencial global. Isso, né? ou não, isso. Legal. Exatamente. Aí é bacana. E aí, o seu exemplo seria, você poderia buscar exemplos não gradiente, por exemplo, né? Ia ser bacana. Então, sabe que você tá me... Rapaz, essas palestras são boas para isso mesmo, né? Você sabe que você tem um exemplo assim, onde você tem certeza que não é gradiente, que são aqueles exemplos em grupos de Lie do Jorge Loret. Sim, né? sim. Ele provou que, olha, se tem... Como é que grupos nilpotentes ou solúveis? Eu acho que solúveis. Solve manifolds, acho que é. Isso. Então, aí lá não tem jeito. Lá o cara tem que ser obrigatoriamente... Pois é, de repente... tinha que... Puxa vida. Eu tenho um estudante bem animado que está estudando no grupo de Lie, e aí eu vou perguntar para ele se ele não encara a gente olhar para esse negócio. Pô, bacana. Legal, Walter. Puxa vida, vou até anotar isso que eles falaram. Show, alguém mais quer contribuir para o paper, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pessoal, fala aí, porque o NASA já perdeu 10 minutos da aula de Pilates dele. Não, eu mudei para amanhã. Mudei para amanhã aqui. Eu vi que começou a ficar bacana aí. Eu vi que o Walter e o Hudson estavam aí. Opa, vou já pescar alguma coisa aqui. Vou ficar aqui. Sim. Então, lá no Besser, ele já, como é que eu vou dizer? Ele já tentou passar a régua nisso aí, pro caso de Einstein. E não deu certo. Ele não desistiu, vamos dizer assim. Ele foi até onde deu. Isso. Ele disse, olha, ele passou a régua lá. É isso aqui, pronto. Só que rola muita dificuldade lá quando você tenta sair do que a gente está fazendo aqui. Aí daí ele... E o caso Einstein, ele consegue sim, mesmo ficando bem técnico, ele consegue sim passar a regra. Olha, se dá certo é assim, se não é... Né? Ele sabe, ele caracteriza lá direitinho. Só que aqui é muito mais difícil, meu amigo. É complicado. É muito mais complicado que o dele. Não dá nem, até mesmo fazer do ponto de vista que ele fez, ou seja, generalizar, vamos dizer assim, porque de fato isso generaliza, porque é um hit sólido, né? Então ele generaliza o caso Einstein. Só que daí, mesmo assim, tem a dificuldade. Inclusive, na tese do Adrian, ele nem investiu muito nisso também, porque ia ficar ruim demais e a gente queria uns teoremas redondinhos, né? Mas dá sim para fazer, só que vai ficar um negócio bem, bem técnico. Dá para dizer, tipo assim,
olha, tem que acontecer isso, isso e isso, mas daí vai ficar um monte de equações grandes lá. Eu não sei se vale a pena esse tipo de coisa, porque daí você manda para a revista, os caras não entendem nada, os caras ficam putos, e, isso aqui não serve para nada, né? Tanto que no livro do Besser, aquilo não está publicado num artigo, aquilo está publicado num livro, porque se ele tentasse publicar aquilo num artigo, como artigo, ele não conseguiria, eu acho. Está naquele livro lá tem muita coisa. Aqui, você esbarra em muitas dificuldades. Então, qual é a ideia? É você fazer o que consegue, né, no caso mais simples, vai fazendo, e é o que a gente está tentando, né? E daí, vai esbarrando em coisas e vai tentando, que nem vocês falaram aí, né? E vai tentando. É isso, só que tem muito mais dificuldade que, vamos dizer assim, aqui mesmo ainda não foram ditas, né? Já foram ditas algumas, mas existem mais dificuldades. É terrível, o negócio é tenso, mas parece muito bom o Raidon Cal, que é especialista nisso, né? Até convidei ele, mas é difícil hoje em dia. Está todo mundo muito ocupado com essa coisa. Ele gostou muito disso. E a gente mostrou para ele, né? Ele entende muito dessa coisa. Ele achou que é um caminho bom aí que a gente está seguindo. Mas, assim, a gente está esbarrando aí em algumas dificuldades. A gente espera resolver alguma coisa, fechar isso daí e mandar para a revista aí, sei lá, pelo menos alguma coisa redondinha. É isso aí. Alguém mais quer? O Lenovo quer falar alguma coisa? O Lenovo conhece, Marco? O Lenovo? Sei não, o que é isso? Aí, o Lenovo aqui, ó. Eita, Paulo! E aí, Marrocos? Parabéns pela palestra aí, cara. Como é? Parabéns pela palestra aí. Obrigado. É porque o Nazareno arrumou esse programa novo aí, eu Ninguém tá dando conta, né? Valeu, Moacir. Lenovo. Eu sou 789834, tá? Aí. Só para controle. Eu entrei com esse número aí. Alex, Então, você vai ter muita coisa para cortar aí, Alex. Não, vou colocar na íntegra, sim. Faça um negócio desse, né? Essa confusão com a Nazarena pronta. Então, aqui... Será que vai ter mais alguma pergunta ou a gente pode parar? Eu acho que o Kelton parece que vai falar alguma. Kelton, fala aí, bicho. No sacane, Keltinho aí, diretamente da Universidade Federal. Piauí, eita pau. Olha aí, eu só apreciando o trabalho do professor Marrocos, queria só mesmo parabenizar e você também pela iniciativa. Valeu, Keltinho. O Drago Jungle Boy é especialista aí no que o pessoal estava falando aí. O Drago Jungle Boy queria, acho que... eu sei como resolver por homologia de derrame. Falando aí outro dia. Nunca falei isso. Beleza, pessoal. Então, se ninguém quer falar mais nada aí, fica aí com o Alex. Alex, a guerra é sua. Valeu. Obrigado, Nazareno. Marrocos, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui nessa tarde com a gente, encerrando o nosso programa de verão da UFSCar 2021. Uma palestra desse nível, né, para encerrar com chave de ouro o nosso programa deste ano. Em nome de todo o PPGM UFSCar, obrigado mais uma vez por estar aqui e por abrilhantar esse nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar diante dos amigos novamente. É um prazer falar para todos.